embasada dentro das obras de Kardec, ok? Então a gente vai, é muito rica a modificação e ele fala muito dessa questão também da espiritualidade dos animais. Então a gente vai fazer um mix aí, tá bom? Então, primeiro sobre a alma dos animais. Eu já tenho um gatinho aqui de olho em mim, né? Ele está focado em mim, né? Já sabe que eu vou falar dele, né? Então, a alma dos animais. Como é que é essa alma dos animais? Para a gente entender a alma dos animais, a gente precisa entender um pouquinho de princípio inteligente, o princípio espiritual. Qual é a definição que está no livro dos Espíritos, na questão 23? Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Espírito com E maiúsculo, tá? Por que é com E maiúsculo? Porque quando você chega na condição nominal, você já entra na fase da individualidade. Então, ou seja, a gente já responde pelos nossos atos, já tem livre-arbítrio, já tem vontade, já tem escolhas. Então, o nosso espírito se individualizou. Esse princípio inteligente que vinha estagiando no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e chegou agora no reino nominal, ele já está numa condição de individualidade, indo para os reinos angelicais. Então, todo mundo tem esse princípio inteligente, que é o espírito. No caso do animal, ele também tem esse princípio inteligente, só que ainda não está individualizado como na condição humana. A gente vai entender isso no meio do caminho, tá? Então, no livro A Gênese, de Kardec, né? Capítulo 3, na própria questão do livro dos Espíritos, na 597, diz assim: a verdadeira vida do animal, tal como a do homem, não se encontra no envoltório corporal, como também não se encontra em seu vestuário. A verdadeira vida do animal está onde? No princípio inteligente que pré-existe e que sobrevive ao corpo. Então, o animal tem um espírito em processo de evolução. O princípio inteligente deles está evoluindo. Então, a verdadeira vida dele não é essa que ele tem um corpo, um pelo, uma pena, uma escama. Isso é uma roupagem. O que sobrevive é esse princípio inteligente. Então, ele tem alma. Tudo bem até aí? Dúvida, só perguntar, tá? Aparentemente, os animais fazem o que querem. Podemos concluir que eles têm livre-arbítrio? Para você ter livre-arbítrio, você tem que ter consciência de si mesmo. Tá? Você tem que chegar num grau de consciência, de poder de escolha. O animal está num processo de caminhada nesse sentido, mas ele ainda não tem esse livre-arbítrio formado, ok? Apesar de eles decidirem, né, não quero isso, não quero aquilo, não quero essa comida, não quero a outra, mas isso não é ainda um livre-arbítrio propriamente como humano, mas faz parte do desenvolvimento desse princípio inteligente, ok? Está no processo de caminhada. Uma inteligência instintiva. Instintiva, é isso mesmo. Vou falar sobre isso. Os animais têm livre-arbítrio dos seus atos? Questão 595. Eles não são simples máquinas como a gente acredita, mas sua liberdade de ação está limitada às suas necessidades. Então, como que o animal vai agir? Ele vai agir para defesa própria, para sobrevivência, para se alimentar, para sua segurança. Então, é como ele vai manipulando essa liberdade dele. Então, ela fica restrita ao quê? Às necessidades que ele tem. E não é como nós, que a gente pensa, calcula, né? Vou fazer feijão amanhã, vou colocar uma carne seca lá dentro do feijão, vou requintar, botar um tempero. Não.
Agora, se você colocar uma comida pro bichinho, ele vai escolher a que tiver o cheiro mais agradável e que ele goste. Mas ele não está decidindo ali propriamente. Ele não tem opção de ficar decidindo, é aquilo que veio ali para frente. Estou com fome, ele vai lá na lata de lixo e pega o que ele encontrar pela frente. Ele vai atendendo às suas necessidades. Deu para entender até aí? Tá? Bom, então sua liberdade está restrita aos atos da vida material. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão a sua vontade. A vontade é a grande potência da alma, é a gerência da mente, é ela que governa a nossa mente. Emmanuel diz isso no livro Pensamento e Vida. Tá? Então, na questão 122, ele dá essa resposta para a gente. Então, consciência de si mesmo. Vontade, ação da vontade. Apesar que a gente vê muita gente que não tem ação nenhuma, mas tem livre-arbítrio. De escolher que eu não quero agir. Tá? Agora, o animal ainda não tem essa consciência. Ele não tem consciência de que ele está encarnado, que ele tem um processo de evolução, tá? Que ele tem um espírito, que ele tem uma vida para progredir. Ele não tem essa consciência. A gente já tem. Tá? Então nós somos guiados por essa vontade. Eles, pela liberdade, de acordo com as necessidades que eles precisam materialmente falando. Entendido até aí? Tá. Inteligência e instinto. Alguém diz assim pro João de Barro que ele tem que fazer a casinha dele, o ninho, montar aquela casinha bonita. Alguém diz para um pássaro que ele tem que fazer o ninho, que está na hora dele pegar os gravetinhos e montar lá para fazer o ninho. Alguém diz para eles que está no período da reprodução, que tem que se deslocar de uma área para outra por conta do clima. Que ele poderia tornar mais confortável o habitat dele, sim. Depois de 50 milhões de anos que ele faz a mesma casa. Sim, faz a mesma coisa. Ele faz isso há muito tempo. Isso já está no automatismo deles. Já está nos registros deles. Então eles vão fazendo isso no automático. Tá? Mas eles não estão pensando para fazer isso. Ok? Eles já sabem que tem que fazer isso. Como a criança, quando ela nasce, ela já procura a mãe para amamentação, ela começa a engatinhar, ela começa a levantar, ela vai fazendo isso conforme a necessidade que ela vai ficando mais fortinha, ela vai começando a escalar os habitats da casa. As portinhas, abrir as portas, bater as portas, começa. Mas ninguém está explicando para ela que tem que fazer isso. Mas por que já sabe? Que quantas vezes a gente já reencarnou? Muitas vezes. Tá? E nessas muitas vezes que a gente já reencarnou, esse processo já está registrado na nossa memória. Então a gente só vai trazendo de volta a informação. Como reencarnar? Quando o espírito vai reencarnar, quando o ser vai se formar para a reencarnação, ele passa por um esquecimento, uma perda de memória, de lucidez. Para quê? Para que ele possa fazer esse processo desde o início da célula, de uma célula, quando a gente era uma célula. Na barriguinha da mãe, aquela célula, o espermatozoide encontrou com aquela célula, ela se multiplicou e foi gerando um ser. Vocês podem observar em ultrassom que tem um determinado momento que parece um ser aquático. Parece um anfíbio andando dentro da água. Esse é o nosso processo do nosso princípio inteligente que vem estagiando desde uma célula. Quando a gente era unicelular. E a gente não lembra de nada disso. Mas a gente passa por todo esse processo quando nasce. Todo mundo. A
gente precisa fazer esse movimento. E isso está embutido em nós. A gente faz, despertou como bebê, né? Nasceu, veio para o mundo, você não lembra. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas eu passei pela fase hominal, eu fui algum animal, eu fui isso? Não. O seu princípio inteligente estagiou nesse reino. O germe que dava condições, tá? Esse princípio que dava condições de formação, no reino animal ele foi desabrochando de acordo com a necessidade que aquele reino oferecia para você. Até a hora que houve a transformação para que uma roupagem humana, uma roupagem de um animal, de um macaco, de um antropóide, isso está escrito no livro da Evênia Prado, Questão Espiritual dos Animais, uma espécie dela foi adaptada pelos geneticistas espirituais para direcionar para a formação da espécie humana, a estrutura física da espécie humana, porque aquele ser já dava condição para essa estruturação. Então você veja como é que a gente vem vindo. Esse princípio inteligente vem estagiando. Tá? Mas esse é o nosso ponto de vista. Tá? Então, como que essa inteligência e instinto? Ele age também pelas necessidades materiais. Então, na questão 593 diz assim: podemos dizer que os animais só agem por instinto? Ainda nisso é um sistema, e é bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais. Mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que tem inteligência, mas ela ainda é limitada. Então, o próprio instinto é uma inteligência rudimentar. Nós ainda agimos por instinto, muitas vezes. Porque esse cérebro nosso novo, né, esse cérebro frontal, ele é novo. A gente ainda traz as raízes da época reptiliana, do cérebro reptiliano, que a gente tem no começo da nossa formação, na condição ainda animal. Ok? Tá difícil, gente? Não? Tá, qualquer coisa me fala, tá? Então, a inteligência do animal, para uns, ela está mais avançada. Para outros, ela está em nível muito instintivo ainda. Então, o contato com o humano também vai ajudando a evolução deles. Então, algumas espécies estão mais na frente. Outras ainda estão vindo lá atrás. Como a gente, né? Tem seres humanos que estão mais lá na frente. Já pronto para pegar a carteirinha para ir para o mundo de regeneração. E outros estão quase para pegar a carteirinha para voltar para o mundo primitivo. Né? Para fazer um estágio lá de novo e ajudar o planeta a melhorar. Como a gente já fez isso uma vez, né? Então, essa vontade deles ainda é muito restrita. Sempre voltado às necessidades materiais imediatas que eles têm. Os animais pensam. Como é que é o pensamento do animal? O nosso pensamento é um pensamento contínuo. O pensamento do animal é um pensamento em ondas fragmentadas. Ou seja, pensou, desconectou, pensou outra coisa, desconectou. Não segue um fluxo contínuo. Não segue um raciocínio. Segue um momento. Tá? Então, isso ainda está em formação também. Okay? Então, diz assim, ó, no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, diz assim: os seres angelicais emitem o seu pensamento em raios super ultra curtos. Por isso que a gente não consegue alcançar os seres angelicais, que a vibração deles é altíssima. Nós não alcançamos lá. A mente humana em ondas curtas, médias e longas, e a dos animais em ondas fragmentárias, ou seja, uma vida psíquica ainda em germe.
porque eles ainda têm esse processo de descontinuidade. Então você veja, para eles acessar um espírito superior está muito longe. Então são faixas de vibração, de mente, de pensamento. Então o deles ainda não é esse processo contínuo que é o nosso. Mas já está sendo desenhado para esse caminho. Ok? Bom, os animais têm linguagem? Não a linguagem falada, articulada como a gente tem, mas eles se comunicam e muito entre eles. É só você passear na rua com dois cachorrinhos, um fala algo aqui, o outro responde lá. Se alguém passar e falar algo que está na janela, também responde. Parece que é um código, né? Uma comunicação que eles têm ali, na linguagem deles. Né? Ou uma linguagem de que estou feliz que encontrei o outro, estou com vontade de pegar o outro. Né? Os pássaros se comunicam. Os filhotes, como tudo na natureza, tem a forma de comunicação. Os animais aquáticos também emitem som. A própria ciência já faz experiências e provoca sons parecidos com os deles para poder verificar como que eles se aproximam, como que eles fazem, porque existe uma comunicação dentro do movimento deles, ok? Mas não a linguagem falada. Aí você vai dizer assim, mas o papagaio fala, né? E fala muito, né? Se for treinado ele fala bastante, mas ele é uma espécie que desenvolveu bem essa parte, mas ainda ele é ele repete, né? Você condiciona, ele repete. Não é que ele está criando alguma coisa, né? O que ele está ouvindo e está vendo, ele repete. Então, meu tio tinha um papagaio que, quando tinha um jogo do Brasil, qualquer outro jogo que meu tio gritava gol, ele assistia o jogo com o meu tio do lado, né? Ele gritava gol. Meu tio gritava gol e ele berrava gritando gol. Quem estava do lado de fora escutava. Tanto que o dia que meu tio faleceu, ele não demorou muito, ele foi embora, de saudades. Né? Porque eram dois companheiros para assistir jogo. E gritava mesmo, eu era pequena, e ele gritava bastante, gol. Ele falava gol e ele, gol, ele parava. Né? E o bom é que ele não discordava muito. Não, ele fazia direitinho. Era muito bonito aquele papagaio, muito inteligente aquele papagaio. Bom, então a linguagem deles também é limitada às suas ideias e necessidades. Tudo neles ainda é limitado. Okay? Não dá para eles pensarem como a gente. Às vezes a gente vê o bicho, a gente acha que eles têm que se comportar de acordo com o nosso entendimento. Mas não é. Às vezes você vai ter que repetir de novo, mostrar de novo, e às vezes não entendeu ainda. É um processo até ele memorizar, até ele entender que não é assim. Então ele vai aprendendo por essa memorização, isso faz parte para ele também. A gente também aprende por memorização. Você vai para a escola, você tem que ficar aprendendo a letra A, a letra B, a E, O, de novo, repetindo aquilo não sei quantas vezes, pesquisando uma letra, pesquisando uma palavra que tem aquela letra, até você entrar no automatismo. Só que a gente já sabe disso. A gente já fez isso não sei quantas vezes. Por isso que para alguns, esse aprendizado é mais rápido. Para outros, é muito mais difícil. Porque já vem trazendo dificuldades. Até de existências pretéritas. Ok? Você ia falar alguma coisa? Eu vi uma vez, não sei se também foi uma outra palestra, mas assim, que tem quem defenda que existem alguns animais que já tenham, assim, uma espécie de consciência. Sim, já tem. Né? E eu lembro de dois vídeos, né? Era um cachorro que o dono falava assim, pega a bola, isso é comum, né? Ia lá e pegava a bola, pega não sei o quê. Mas assim, botava um monte de brinquedo e assim, e outra pessoa falava sem a entonação, ele entendia realmente o objeto. E aí fizeram uma experiência, botaram um objeto diferente lá.
e falaram, pega o triângulo. Ele nunca tinha ouvido falar aquilo. Ele foi e pegou um objeto diferente. Era um cachorro. Né? Então, assim, agora, não são todos os cachorros que conseguem fazer isso. Então, talvez... Alguns já estão lá na frente. Seriam algumas almas já diferenciadas. Como a gente, né? E outro vídeo que eu vi foi impressionante. Eu não lembro qual exatamente que era o animal. Parecia que era um antílope, alguma coisa assim. Ele parou o carro na estrada, foi para frente do carro, subiu no capô do carro e o motorista não estava entendendo. Daqui a pouco ele falou, não, fica aí. Ele saiu do carro e começou a seguir o antílope. Ele ficava olhando para trás e vendo acompanhar. Era o filhote dele que estava preso numa cerca. E aí o cara foi e levantou. Foi impressionante, é impressionante isso. Porque, assim, como ele já tem esse cuidado com o filhote, tá vendo? Porque assim, aprendeu por anos, tudo bem, né? Aprendeu, o instinto ali aprendeu por anos. Mas isso ele não aprendeu em milhões de anos. Isso ele aprendeu, de repente, foi algum start, alguma coisa que a inteligência dele... Sim. Ele vai indo, né? Existe uma evolução nesse princípio inteligente. É a evolução do princípio inteligente deles. Eles estão evoluindo, a gente percebe. Eles estão evoluindo. Alguns envolvem mais, outros menos. Sim. Só que a gente não pode deixar, desculpa de interferir, assim, não pode pensar que eles tenham o mesmo pensamento que a gente, porque não seria um sofrimento, né? Eles têm o mesmo raciocínio lógico e são limitados, porque eles têm limitações, né? Eles não se alimentam sozinhos, não fazem assim, né? Tem limitações físicas. Você vê que esse antílope, ele foi por uma necessidade. Então ele buscou tudo que ele podia. De ajuda, e ele vai em relação com o ser humano, ele não Sim, ele foi o que ele podia. Tem alguns que não podem nem ter contato com o ser humano, porque fica apavorado, né? Por causa das experiências que tem registrado. E o contrário também, né? Se algum animal ataca o ser humano, jamais ninguém vai pensar em colocar ele no grupo dos réus. Porque não tem consciência. Não tem consciência. Diferentemente dos seres humanos. Assim, parece uma brincadeira, mas é verdade. Não tem consciência. Não tem consciência dos atos. Isso ele não tem. Ele faz, mas não tem essa consciência. Não está raciocinando que isso é uma consequência. Entendeu? É isso que a gente precisa. Alguns já estão dando esse desenvolvimento. Estão mais na frente, estão mais inteligente nessa parte. Mas para o nível humano, ainda falta bastante. Porque nós mesmos na condição humana, que não é tanto tempo assim, a gente não age por instinto. Né? O instinto ainda domina muito. Muito bem, agora você vai alegrar a minha tela. Né? Ela está prestando atenção. Daqui a pouco ela começa a falar ali e fala, vocês estão errados. Não falta. Vamos lá. Não falta, né? Não, onipresente. Nas outras casas que eu vou também. E já tem até um lugar de sentar. Né? Como é que é a vida após a morte dos animais? Na questão 598 do próprio Livro dos Espíritos de novo. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, ainda não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Tá? Só que já está havendo um progresso quanto a isso. Mas quando ele desencarna, ele não tem consciência de que ele desencarnou, que ele está no mundo espiritual. Ele não vai responder pelos atos que ele fez. Ele não vai dizer assim, eu estive na casa de fulano, agora vou encarnar na casa de ciclano. Ele não vai fazer nada disso. Tá? Mas a individualidade do princípio inteligente dele, sim. Aí diz que, eu escutei falar que quando você tem um bicho, ele gosta muito de você, você vai ter outro bicho que seja daquela espécie, diz que ele tenta vir para aquela casa que ele já Ele vai falar disso agora. É o cachorrinho do Chico.
Nesse achando ponto que aí, poderia, né? para fazer um viés, os seres humanos, né, também, quando desencarnam, muitos não conseguem manter a sua consciência, não consegue. E reencarnam compulsoriamente, porque não chegaram nem a formar a consciência de si mesmo, a consciência de si mesmo da forma espiritual. Então, é quase que uma condição animal, né? Então, assim, na questão 600, a alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte no estado errante como a do homem. O que é um estado errante? A gente acha que o estado errante é aquele estado de quimera, não é? Tá? Espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Tá? Sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não possui essa faculdade, mas eles ficam numa espécie de erraticidade, mas não é um espírito errante, porque ele não tem essa consciência aqui. Essa erraticidade que eles ficam, o que é erraticidade? Erraticidade é um local onde a gente está se preparando para reencarnar de novo. Não tem moradia fixa. A gente desencarna, não tem uma morada fixa, porque a gente está reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Quando a gente chegar na condição do espírito puro, aí a gente não passa pelo processo da desencarnação nem da reencarnação. Por hora a gente continua nesse processo. Então, por isso nós somos espíritos errantes. A gente vive numa erraticidade, sem residência própria. Tá? Só que o animal, quando ele vai para o mundo espiritual, ele é sustentado por tutores espirituais, por mentes espirituais, que mantêm eles em agrupamentos. Por quê? Porque eles não conseguem se manter lá, pelo mental deles. Então, eles são, vamos dizer assim, mantidos por essas mentes que auxiliam o processo de reabilitação deles no plano espiritual. Porque eles não têm essa consciência, eles precisam de ajuda. Eles têm perispírito. Tem. Tudo bem? Então, por isso que eles reencarnam logo. Eles não ficam muito tempo no mundo espiritual. Porque é difícil sustentar todos eles na espiritualidade. Então, a reencarnação deles é quase que imediata. Tá? Eles precisam passar por esses processos reencarnatórios rápidos. Ok? Será que acontece aquela questão do animal desencarnar e ficar o espírito dele na mesma casa? Assim, vagando um determinado tempo na casa? Então, o que a gente tem de conhecimento, assim, que eu já vi isso. Eu já vi um gato que mental. morreu meu em casa. Então, Não foi nenhuma a vez, energia duas, deles, foi várias vezes. a energia deles fica. Uma vez, a gente estava fazendo um trabalho um trabalho mental. E a pessoa deu era um treinamento, e a pessoa deu o endereço da casa, o nome dela, o endereço da casa, e a gente foi fazer esse trabalho mental para ver o que a gente conseguia ver. Né? E eu lembro disso que ficou bem registrado para mim, que eu via um poodle branco dentro da casa. Foi o que ficou na minha imagem, né? E quando a gente voltou, pediu para a gente escrever o que a gente tinha presenciado. Eu coloquei o poodle branco, porque eu tinha visto que ele estava ali muito bonitinho, né? E aí a pessoa disse assim, olha, verdade, eu tive um poodle branco, só que ele desencarnou já faz mais de 2 anos. Mas a energia dele estava lá. Não era que ele estava lá, a energia dele estava lá. A energia ainda estava impregnada na casa, entendeu? A energia daquele ser ainda estava lá. Como das pessoas, né? Aquela casa onde você mora, ela tem a sua energia. Você sai dali para ir para outro lugar, mas a sua energia está lá ainda, na casa que você deixou. Ela ficou lá. Paredes, por isso que as pessoas dizem assim, é bom quando você entra naquela casa, pinta a parede, troca as coisas. Por quê? Para
mudar a energia que estava para colocar a energia que vai vir. Assim são as casas. Por isso que tem casas que às vezes é difícil de vender, é difícil de fazer negócio. Por quê? Porque existem seres que muitas vezes estão apegados àquele imóvel, àquela casa, aquelas coisas e não se desprendem dali. Acho que estão ali. Mas com o animal não acontece isso. Porque ele não tem essa consciência de encarnado e desencarnado. Entendeu? Não tem essa consciência. Mas eles reencarnam. Só que para reencarnar, por exemplo, você não perdeu, por exemplo, o cachorrinho em dezembro, você já quer pegar um cachorrinho em fevereiro, tem que ter o tempo da gestação. Tem que passar pela gestação. Então não é tão imediato assim. Ele vai ter o cruzamento de um cachorro com uma cachorrinha, vai ter a gestação, aí vai vir o filhotinho. Ele pode voltar para a mesma casa? Pode. Quando tem uma afinidade muito grande e que aquele ambiente ainda permite o processo de evolução dele. Porque senão ele não vai para lá. Porque ele precisa evoluir. Senão ele fica fazendo a mesma coisa, fica estagnado. Ele precisa... Entendeu? Então vamos lá. A reencarnação dos animais. O espírito do animal é classificado depois da sua morte pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado. Está respondido no livro dos Espíritos na questão 600. Tá? Então, reencarna ou não? Agora ele foi para a janela, né? Agora ela resolveu sair mesmo no vídeo, né? Agora ela quer sair no vídeo. Talvez ele reencarne e volte a viver com você na sua casa. Há uma probabilidade. Ou não. Mas também a gente permite que outros evoluam conosco. Às vezes você vê um bichinho que não é seu, mas é de um parente seu, de um vizinho, e aquele bichinho tem uma afinidade tão grande com você, não pode te ver, que fica em festa. Por quê? Porque talvez aquele animal, ele já viveu com você em alguma encarnação. E tem uma afinidade. Só que a gente não sabe. Entendeu? Mas ele sabe que ali, com aquela energia sua, não vai dar problema para ele. Em contrapartida, tem outros que não podem nem chegar perto. Porque ele sabe que a energia é perigosa. Tá? Tá no horário? Tá no horário? Não, tá. Tá bom, tá bom, tá. Então, os animais reencarnam por qual motivo? Para dar continuidade ao seu processo evolutivo que começa na célula, que é o princípio inteligente em evolução. Tá? Evolução em dois mundos. O livro Evolução em Dois Mundos, da linhagem do Chico Emmanuel, esse livro é a nossa história evolutiva todinha. Esse do André Luiz, né? É, André Luiz. Eu falei o quê, Emmanuel? Desculpa, André Luiz. Então, é um processo de evolução que ele vem. Então, a dor, o sofrimento, tudo isso faz parte do processo evolutivo dele, ele precisa passar por isso. Tá? Então, os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas. O que é pela força das coisas? Ele vai passando por esse progresso pela força da natureza, pelas circunstâncias naturais. Sim. Tá? Não é pela sua vontade. Ele não está escolhendo. Olha, eu vou reencarnar agora lá na casa de fulano. Aquele lá vai ser meu tutor. Não vai fazer isso. Tá? Então é pela força das coisas. Mas para eles não tem expiação, como a gente. Tá? Porque eles não sabem o que fazem. Não tem uma consequência ainda para eles. Porque, assim, eles, para eles reencarnarem, por exemplo, na mesma casa,
eles não têm essa consciência nem que eles desencarnam. Não tem. Então, na verdade, são espíritos elevados que a função deles é realmente administrar essa questão. Isso. Né? Então, é sempre por um espírito que vai designar. Então, o reencarne na mesma casa não é propriamente pelo espírito do animal sentir aquela energia. Não tem nada a ver. Não, é por ele. É um espírito que vai colocar ele onde ele deve estar. Sim. Se tiver uma função, né, gente? Se tiver uma função. Se não tiver, não. Porque na realidade eu acho que é mais o humano que sente essa necessidade do que o próprio animal. Né? Ele às vezes acha que aquele que está ali é aquele outro que tem um certo comportamento semelhante, alguma coisa assim. Mas é mais do humano mesmo do que o próprio animal. Porque o animal, para ele, é mais um lar que ele vem. Agora, eu não sei se você vai falar, mas a questão do cachorrinho do Chico... É o branquinho, né? O Chico sentiu a energia, sentiu que era o mesmo, né? Aí o Chico sentiu a energia, né? O Chico sentiu. Aí ele se identificou ali. Né? Então, aí é diferente, né? Ela reencarnou ali de novo. Margarete, esse termo expiação, eu acho que às vezes tem que ser muito mais estudado por nós espíritas, na minha opinião, né? Eu gostaria de saber da sua opinião, porque isso acho que não está nos espíritos, e você até falou um pouco aqui, mas eu acho que às vezes fica muito aquela coisa matemática de fez aqui, paga aqui, principalmente de uma encarnação para outra, né? Não, se você tirou, vou banalizar no sentido assim de tornar mais simples. Não, você cortou o braço de alguém, é por isso que veio sem braço e tal. Não, eu acho que não fica é uma por coisa aí. até. Não, porque não é o por animal aí. sofre, acabou de falar aqui. O sofrimento faz parte da vida material para o crescimento, não necessariamente pagando. Eu acho um pouco. Não, a expiação aqui é processo de evolução. O animal tem câncer, né? É dor, evolução. Não é dor, punição. Tá? Mesmo qualquer expiação que se tenha, ela não é punitiva, ela é educativa. Tá? Ela é educativa. É essa visão que a gente tem que ter na doutrina, que pela lei de causa e efeito, quando a gente infringe a lei divina, a nossa própria consciência pede a reparação. Então, onde está a justiça divina? A justiça divina está na nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na sua consciência. Livro dos Espíritos. Tá? Está dentro da sua consciência. Agora, quando você infringe a lei divina que está já na sua consciência, que a gente conhece, mas não compreende, então a gente tem que passar pelas experiências para poder compreender a lei, entender para poder praticar a lei. Por isso que a gente vai sendo atraído para as circunstâncias, para as pessoas. Para quê? Para você poder entrar em contato com esse lado sombra que a gente traz, que precisa ser o quê? Colocado em luz. Por isso Jesus diz, brilha a sua luz. Então as situações que você vai atrair magneticamente, elas são necessárias para despertar esse lado que precisa ser trabalhado. Então elas não vêm como uma punição, elas vêm como um despertar para você olhar para questões que não estavam sendo olhadas antes. Só que esse processo não dá para fazer com o animal. Entendeu? Mas a gente dá. Por que essa situação foi atraída para mim? Por que essa pessoa veio para o meu convívio? O que eu preciso aprender ali? O que eu preciso contribuir ali? O que eu preciso fazer mais ali? Então são questões que a gente vai fazer dentro de nós, que é o autoconhecimento. Aí você tira essa visão de provas e expiações com uma punição assim, eu fiz, hoje eu estou aqui pagando pelo que eu fiz no passado.
aí nós teríamos um Deus que não é amoroso, um pai que não é amoroso. Porque o pai não vai te castigar, ele vai te educar. E aí é diferente. Então, na questão do animal, ele não tem esse processo de passar por uma expiação. A expiação que ele possa passar não é porque ele tem violado a lei divina e que ele sente a necessidade de fazer a correção. Então, a expiação entra aí como uma necessidade que o espírito tem de se corrigir para voltar ao prumo no lugar certo, colocar o barco no lugar certo. São escolhas. Mas o animal não consegue fazer isso. Então ele vai evoluindo pela força das coisas, pela força das circunstâncias. Aí ele vai conseguindo fazer o processo da evolução dele. Está exposto, né, às vicissitudes Está de uma exposto vida a tudo. material, né? Exposto a tudo. E agora mais que nunca, porque a energia planetária interfere muito neles. Por exemplo, um gatinho, ele já sumiu, né? O gato, ele gosta de ambientes, de lugares que tem uma energia mais negativa. Porque ele é um curador. Não é que ele está curando, ele está limpando, ele está curando. Ele passa pelo seu pé, pelas suas pernas, a gente chuta, né? Alguns, né? Não, ele está limpando as energias ruins que estão nessa área sua. O cachorro já gosta de ficar em lugar que a energia está boa. Entendeu? É assim. A gente precisa entender, porque essa energia que a gente emana no planeta, os animais sentem. Muitos animais são gerados também por conta dessas emoções negativas que a gente tem. Você pode ver que em áreas mais insalubres, mais sujas, mais difíceis, a gente tem uma quantidade imensa de ratos. São seres que são atraídos por essas emoções negativas. Vamos lá. Os animais podem enxergar o mundo espiritual. Eles têm percepções extrasensoriais que permitem perceber presenças espirituais e sentir os ambientes à sua volta. Eles têm isso. Então, muitas vezes um animal, ele está atacando alguém, mas o que ele está vendo não é a pessoa. Ele está vendo algo além disso. Então, às vezes ele vê uma pessoa com um punhal na frente como se fosse para atacá-lo, ele ataca primeiro. É instinto de sobrevivência. Só que não é aquela pessoa encarnada, ele está vendo algo além. Aí as pessoas matam o animal porque ele é violento. Porque não entende que existem essas percepções também, extrasensoriais. Não dá para falar que é mediunidade porque ele não tem a capacidade de dar uma comunicação, né? Mas apesar que tem livros sobre os animais que falam sobre isso, né? Mas eu não, por enquanto, eu ainda não aceitei isso, tá? Eu quero só dar um exemplo sobre isso lá no Centro Espírita Allan Kardec. o cachorro. Tem o cachorro, né? Os vizinhos tinham esse cachorro lá. E ainda tem um. Mas teve uma época que era um outro cachorro, e ele era toda reunião, terça-feira, segunda e terça-feira, mas também de terça-feira, o bichinho não parava de latir, gente. Ele só latia na terça-feira, latia. Aí os nossos amigos da casa espiritual falavam que ele via a movimentação, eles viam, né? Ele via a movimentação de espíritos que estavam ali, porque o nosso grupo trabalhava, eram muitas atividades mediúnicas, né? Então ele, enquanto estava vendo aquilo lá, ele não parava de latir. E nas palestras também acontecia muito isso, né? Nas quartas-feiras. Então a gente acabou acostumando que não tinha como, né? Sim. Mas que eles têm essa percepção. Eles têm muitas essas percepções. Às vezes eles entram no ambiente, eles ficam olhando para aquele ambiente fixo, para algum lugar. Porque tem alguma coisa, né? Principalmente o gato ele, quando ele fixa muito, o gato ele consegue perceber o cruzamento de linhas telúricas da Terra. Ele sabe onde estão esses pontos. Ele consegue ter essa percepção. Tá? Eles têm faculdades físicas, muitas vezes, superiores aos humanos. Porque eles têm um olfato, uma visão, né? Às vezes uma audição, um senso de direção que a gente não tem.
Ele sabe quando você vai chegar. Você pode chegar de carro, de bicicleta, a pé, vir pela direita, vir pela esquerda. Não sei como é que ele sabe, mas ele sabe que você está para chegar. Você pode mudar o horário, ele sabe que você está para chegar. Eles percebem quando vai ter temporal. Tem um livro do Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária, acho que é esse livro, que ele fala que quando teve aquele tsunami da Indonésia, muitos animais perceberam as movimentações das placas tectônicas e se mandaram dali, foram embora. E o humano não percebeu isso. Né? Porque eles deslocaram, eles perceberam, eles tiveram essas percepções que a gente não tem. O poder auditivo deles é diferente do nosso. Então vamos lá. Mas sempre voltado para a sobrevivência e as necessidades, tá? Os animais podem receber passes? Podem e devem. Tem muitas casas espíritas hoje já abertas para esse trabalho, né? Então, ó, o amor dos animais é um presente da natureza que aquece nossos corações, ensinando-nos a amar, cuidar e respeitar todas as formas de vida. Porque o amor deles é incondicional. O amor que a gente precisa aprender, né? E o Chico diz assim: nós seres humanos estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Então a gente recebe auxílio dos seres mais superiores, nos ajudando. E nós ajudamos os animais, que são considerados mais inferiores dentro dessa escala evolutiva. Então, vamos amá-los. Eu acho que isso é muito. Então é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Perguntar. Queria só lembrar daquele filme, né? Apesar que não dá nem para falar como dica, que todo mundo deve ter visto, né? Uma dica cultural, mas o filme Sempre ao Seu Lado, né? Daquele cachorro Akita, né? Sempre ao seu lado. Que ele vai até o trem, o cara falece do coração, Richard Gere, né? Tá. É uma história real, né? Sim. E ele vai e fica O amor deles durante 9 anos. O amor deles é muito forte, né? Muito forte. Não, e aí, você entra na padaria, quando você sai da padaria, parece que o cachorro não te viu há 20 anos. E abana o rabo. Feliz, né? Porque ele sempre vai sentir que você vai ser abandonado. Tem uma situação assim. Né? Tem muitas raças que eu li, né, sobre esse assunto, que eles têm a ansiedade da separação. Então, por isso que, assim, pouco tempo já eles já Então, por isso quando você sai, é importante você falar para ele, ó, eu vou sair, mas eu volto. É que tem muitos animais também que ficam nos túmulos dos seus donos e permanecem ali até o fim. Eu tive um gato que morreu, eu viajei, ele morreu. Ele ficou, era uma gata, ela foi definhando. Eu falei, filha, faz carinho nele, dá a comidinha que ele gosta, que eu estou chegando. Eu fiquei muito tempo fora, fiquei 20 dias fora, né? Aí quando eu cheguei, ele tinha... Ela levou no veterinário e tudo, eu falei, leva lá. Eles são muito, eles não conseguem. Ele faleceu. Eles não conseguem porque eles têm um apego bastante ao dono, à casa, às vezes, né? Era uma gata. Eu acho assim, quando começa, às vezes a mãe tem os filhotinhos, tira os filhotinhos, né, separa os filhotinhos, isso parece que não, mas esses seres sentem, viu? Sentem muito. A gente ainda é muito brutal nessa parte. Né? E um dia também a gente vai aprender a consumir menos produtos animais, de origem animal, né? Porque a gente fala assim, a gente não deve Deve protegê-los, mas não comer, por exemplo, frango, essas coisas, né? Porque, mas, e os outros animais também? Todos são a mesma coisa. Então a gente faz um escalonamento, né? No final do ano é um tipo de bicho, Páscoa é outro tipo de bicho, né? Cada festa humana tem um bicho escalado ali, né?
para o consumo da maioria. Então, às vezes é tudo desenfreado, né? É uma judiação que acontece e a gente precisa começar a aprender, né? Por enquanto, muitos de nós ainda têm a necessidade da proteína animal, então, mas que a gente equilibre isso sem um exagero. Né? Sem um Só para a redução já dá uma boa ajuda. Já. Né? Tem a consciência disso, Tem né? a consciência de reduzir, né? Eu acho que já é um caminho interessante. Porque você não entra só no animal, você entra também nas plantas. As plantas também estão sendo mortas para a nossa sobrevivência. Né? Sobretudo as que têm raízes, né? Que você arranca Você tubérculos, arranca. né? Você mata Então, mesmo. todos esses alimentos estão dando a sua vida para nos alimentar. A gente precisa agradecer isso. Principalmente porque os animais que a gente consome, os bovinos e os outros, eles se alimentam de quê? De vegetais. Mas Então assim, se produz em massa para poder produzir mais animais em massa para que a gente... Um dia, né, nossa alimentação vai mudando também, porque a nossa evolução também vai, na própria estruturação física, também ela vai sofrer mudança. Né? A gente vai vir, a arcada dentária já está sofrendo transformação. Né? A parte dos chakras, esses chakras mais básicos, que é o chakra básico, o chakra umbilical, o chakra do plexo solar, está ligado à parte do que da alimentação, da sexualidade, da segurança, né, no plano físico. Quando você vai passando por um processo de evolução maior, você vai desenvolvendo os chakras mais superiores e os chakras mais inferiores, eles vão deixando de ter importância para você. Porque a tua própria estrutura física vai mudar. Física, mental. Né? Se a gente olhar as nossas primeiras imagens na pré-história, na época primitiva, a nossa estrutura física ela é esquisita, né? A conformação do crânio. O crânio, tudo isso é esquisito, mas era uma conformação física para aquela época que a gente tinha necessidade daquilo, aqueles dentes caninos, aquelas coisas, para carne, para tudo isso. A gente ainda traz esses caninos, né? Mas vai melhorando o negócio, né? A gente vai fazendo um upgrade a cada encarnação. Só que é assim, importante, Maria, essa tua fala, é muito interessante, porque assim, isso tudo é uma evolução do nosso próprio conhecimento, porque há alguns anos atrás, uns 30 anos, 20 anos, 40 anos atrás, não existia essa consciência, sabe, animal era tratado como animal mesmo, né? A minha cachorro vivia lá no quintal, comia resto de comida, vira-lata, não tinha essa coisa do cuidado com o animal. Hoje até acho que existe um certo exagero, mas de uma certa forma é importante que a gente tenha esse olhar para o animal, que a gente não tinha, isso aí já é uma evolução nossa também. Hoje tem produção aprende animal, dos animais, né? Campanhas para os animais, tem uma série de A gente coisas. se revolta quando vê Então, animais sendo maltratados, exatamente. a gente luta contra isso, até que tudo isso é uma evolução também do ser humano. Do ser humano. As pessoas que são sensíveis a isso, né? Porque tem uns que não saíram do estágio animal lá também, mas eu acho que essa forma de ver todas as coisas também é uma evolução nossa, uma conquista, né? E vai evoluir mais. E aí com isso a gente vai fazendo, ajudando a evolução dos animais. E vai evoluindo cada vez mais. Até as nossas leis vão evoluir nesse sentido. Tudo vai evoluir nesse sentido. A gente vai começar a espiritualizar mais as leis. Eu lembro de um filme que eu vi, vários filmes, né? Indígenas americanos, assim, e aí matava o búfalo lá para comer, mas assim, eles tinham todo um respeito, né? Matava o búfalo e agradecia a alma daquele animal, que ele está se sacrificando para alimentar ali a tribo, então tinha todo um respeito e tinha todo um equilíbrio, né? Um equilíbrio do meio ambiente, a importância de se preservar tudo, né? Mas essa produção em massa que você vê dessas grandes indústrias é o quê? É o animal sofrendo, sendo abatido com sofrimento, né? Porque tudo muito confinado, tudo muito... Né? Hoje essa produção larga escala é que está levando, por isso que a gente precisa mudar, né? É que não é isso, não tem essa... Cada pessoa, você matar 1000 bois lá para uma produção em massa, você vai agradecer a alma de 1000 bois? Não vai, entendeu? Então, e aí o ser humano ele vai evoluindo e vai usando a inteligência, né? Hoje
os estudos aí das fontes de proteína vão indicando várias outras coisas, assim, várias outras alternativas, né? Então, acredito que é por aí, né? Agora, não rotular também, né? Porque, assim, primeiro que cada um tem seu tempo, cada organismo, inclusive, tem uma necessidade. Eu descobri que, não lembro onde eu ouvi, Hitler era vegetariano e o Chico gostava de uma carninha lá, de uma comidinha mineira. Então, assim, a alimentação por si só não define a questão cultural nem evolução. Só não pode, por exemplo, assim, você tem um animal e você quer que ele fique vegano, né? Ah, sim, então. Porque você é vegana, aí você quer que o animal seja vegano. O animal pode ser vegano, porque ele precisa da proteína animal dele. Aí fica complicado, né? Algumas coisas a gente tem que prestar atenção nesse sentido. Bom, gente, eu queria pedir uma... Agradecer demais a presença da Margarete. E, inclusive, olha, Margarete, não vai demorar o terceiro vídeo, tá bom? Eu sei que a agenda é lotada, mas, enfim, eu estou vendo que aqui tem coração demais, sempre tem um espacinho aí, né? Então, hoje, até pelo número reduzido de trabalhadores da casa, a gente vai fazer aqui só um passe coletivo, né? E vamos novamente, de novo, eu vou pedir que a gente possa entrar nessa vibração, nessa sintonia, para que a gente possa perceber essas energias acolhedoras dessa casa, para que nós possamos, inclusive, aproveitar as próprias energias que foram aqui geradas, para que a gente possa também emanar pensamentos positivos, de paz, de alegria, de amor, porque certamente a espiritualidade, ela aproveita essas energias também do ambiente para levar para quem precisa. Nós pedimos no dia de hoje que possamos mentalizar também os lares, que possamos mentalizar, transmitir pensamentos de saúde, para que possam ser levados para aquelas pessoas que estão neste momento em desequilíbrio da sua saúde. Que possamos também olhar para dentro de nós mesmos e que sejamos capazes de realinhar essas energias internas. Lembrando que somos espíritos imortais e nesta condição de franca evolução somos responsáveis pelas nossas desventuras, mas também pelas nossas venturas, utilizando a força do nosso espírito, possamos nos curar, nos reequilibrar, realinhar os nossos chakras, prestar atenção na nossa respiração, e agradecendo
mais uma vez, a espiritualidade amiga dessa casa. Agradecemos ao Mestre Jesus, que nos ilumina, continua nos iluminando com seus ensinamentos de amor e paz. Uma boa noite.